Para terminar a entrevista, Amigo, eu queria que você fizesse um paralelo hoje. Inevitavelmente, a gente está passando por um momento muito difícil. Muita gente faz o paralelo com aquela época do regime militar. Inclusive, ele diz, olha, depois de tanto tempo aquilo já ficou manjado, mas hoje em dia é o que mais se fala. Entendeu? Né? Não é? E a gente estava até conversando hoje, antes da entrevista, que se faz muito esse paralelo, né? Se usa até a expressão das diretas hoje, ou que foi um golpe. O senhor tem uma leitura sobre o que aconteceu no passado, né? E viveu esse... Foi personagem, né? Viveu isso, foi personagem, e faz uma leitura sobre o que aconteceu, diferente um pouco até do que realmente foi. E como é que o senhor faz essa leitura para hoje em dia? Como é que o senhor vê a juventude de hoje em dia comparada à juventude daquela época, assim, em termos de expectativa, de esperança, de mudança? Veja, vamos de saída descartar logo essa semelhança de situações. Eu às vezes fico até, não digo irritado, mas eu me sinto agredido. Um assinte. Você comparar essa situação que temos hoje com a situação que tivemos em 64. Comparar esse governo que está aí, que é um governo realmente, principalmente a partir da semana passada, desmoralizado, se envolveu em coisas que são inaceitáveis, no plano ético fez coisas também imperdoáveis, né? Tanto quanto os governos anteriores, aí é preciso ressaltar também, porque a diferença é essa. Alguns companheiros atacam e agridem o atual governo, dizendo que ele é, o que de fato ele é, um governo fraco, um governo marcado por personagens extremamente corruptos e corrompíveis, né? Verdade, tipo né? Romero Jucá, tipo Eliseu Padilha, já tinha os ministros, 7 ministros com processo, então não tem o que discutir a respeito da fragilidade, apesar da presença no governo inicial de alguns caras que são sérios, tipo Raul Jungmann, tipo Roberto Freire, tipo Mendonça Filho, são caras que são caras, mas não, isso não, na análise do geral do governo, Não consegue suplantar as partes negativas. Agora, a diferença é porque os companheiros que agridem, que atacam, dizem que os deles eram todos puros, santos, quer dizer, e a gente sabe que Luiz Inácio Lula da Silva, com toda a história de respeito que ele tem, não tem dúvida que é uma história, mas ele está envolvido em certo processo. E não é só o triplex, não, como o pessoal fica dizendo, não se provou nada, tá vendo? Porque não é só o triplex, tem lavagem de dinheiro, tem declarações, assim como as tiveram agora da JBS, tem declarações de Marcelo Odebrecht dizendo que deu dinheiro ao vivo, dinheiro vivo da Lula e tal. Então, se essas declarações todas são mentirosas, quer dizer, vão pagar. Porque a delação premiada tem que ser... não se pode colocar como se colocava antigamente a coisa tão polarizada como se fosse preto e branco. Preto e branco, ou eles, tipo, nós e eles. O mal e o bem. O mal e o bem, perfeito. Então, eu tenho uma visão muito crítica dessa situação que está aí atual, mas eu fui a favor de todo o processo que terminou dando nele. Eu fui a favor do impeachment. Eu antes era favorável que a minha posição realmente em dezembro de 2015 era de que a gente pressionasse o TSE para ele agilizar o julgamento e sair uma definição daquele negócio da chapa. Porque aí facilitaria tudo. Você teria, no caso, na época, se pudesse ter sido feito, você teria eleições diretas convocadas, mesmo que o cara que fosse assumir fosse antes da metade, mesmo que o cara que fosse assumir a presidência fosse um crápula como Eduardo Cunha, que na época era o presidente da Câmara, mas ele era obrigado a fazer em 3 meses, quer dizer, a Constituição obrigava, ele ia ter que fazer a convocação de eleição direta. Passado dessa fase, quando estourou dezembro de 2015, entrou em janeiro de 2016, o tempo, todos vieram a mim, Chico, você está defendendo a eleição indireta, porque pelo TSE só vai dar para sair em 18 e tal. Então eu passei a defender o processo que ocorreu do impeachment e não tenho nenhum arrependimento quanto a isso, acho que merecia realmente ser. Essa história de dizer que não se provou que era crime de... Tem toda uma corrente jurídica que demonstra por A mais B que havia um lado e pro crime outro, de responsabilidade, né? para os dois lados. Né? Então eu fui a favor, mas não fui complacente com as debilidades que o novo governo passou a apresentar. Né?
de saída, logo a nomeação de Romero Jucá, que podia ter evitado, dezenas de atos que ele podia ter evitado, culminou com essa coisa aí que eu acho que tornou essa situação insustentável, completamente insustentável. Então eu defendi, como a única coisa que eu ainda faço na política, eu participo de um movimento, que é o Movimento Ética e Democracia, que assinou a semana passada, divulgou a semana passada um manifesto, dentro do qual há 3 posições básicas. Uma, renúncia do presidente, que teria facilitado muito se ele tivesse feito agora, na semana passada. Hoje faz uma semana. Porque não é que não fosse haver problema depois. É claro que as tendências petistas e as coisas iriam continuar protestando, mas seria um rumo. E não essa coisa desgraçada, essa coisa sem rumo que a gente está vivendo no momento, sem ter com quem... Bom, então era a renúncia dele, observância rigorosa do que está na Constituição, então eleição indireta. Em 30 dias. E tratar de achar uma organização partidária, uma coisa, ou achar um termo, resultado de um pacto entre as forças políticas principais, inclusive uma coalizão, o PT, né? Uma grande coalizão para poder levar o país pelo menos até 2018. Até 2018. Então hoje a minha posição é essa, a renúncia dele, cada vez mais é essa aí, renúncia do presidente e observância rigorosa do que está na Constituição. A situação, o senhor não vê muita comparação entre a situação de 64 e essa Nenhuma. Acho uma aberração quando vejo um cara genial como Chico Buarque de Holanda dizer em praça pública 64 nunca mais, quando não há realmente nenhum sintoma todas as demonstrações, pelo menos. Eu acompanhei antes, eu era muito novo, mas em 63 eu já estava participando, acompanhava as reações dos milicos, por exemplo, em 61, os militares em 61, já tinham tentado dar o golpe. Aliás, eles tinham tentado dar o golpe em 54, com Getúlio Vargas, que evitou o golpe por conta do ato que, para mim, foi um ato de coragem, não foi um ato de covardia. Ele conseguiu reverter uma situação política tirando a própria vida. Então, em 54 eles tinham começado a tentar, em 61 eles tentaram, quando o Jango assumiu na base do parlamentarismo e tal, e em 64, por força da mudança na conjuntura internacional, inclusive, a Revolução Cubana e toda a influência que ela passou a ter na América Latina, e os caras começaram a mudar de estratégia e de tática, os caras do imperialismo americano. Hoje, como é que vai se ver? Eu vi na época que Chico estava dizendo isso no meio da rua, Barack Obama estava descendo em Cuba. Irmão, quer dizer, peraí, velho. Qual a diferença da esquerda que o senhor começou a militar, né, lá atrás, lá em 66, para essa esquerda de hoje do Brasil? Existe esquerda aqui no Brasil? Acho que existe. Não, eu não uso mais porque ficou tudo tão misturado, principalmente na política eleitoral, essa coisa de direita e esquerda. Agora, claro, sempre haverá lados. O maluco já teve com Lula, né? A expressão de esquerda vem do terceiro estado, lá na França, né? Na época da Revolução, que era a posição dos proletários, dos caras que eram na esquerda, do lado esquerdo. Então ficou conhecido os conservadores na direita. Então isso, claro que se mantém, você tem sempre aqueles que defendem o lado mais oprimido e aqueles que defendem o lado mais das elites, os interesses, as coisas mais, né? E aí você pode classificar de esquerda aqueles que estão ao lado dos oprimidos e de direita os que estariam defendendo... Mas lá dos anos 60 para cá é completamente diferente. Diferente. Na época nós estávamos envolvidos numa coisa que tinha ideias generosas, vindas lá da Revolução Cubana mesmo, mas eram, quer dizer, de libertação, e a nossa prática no dia a dia também se marcava pela austeridade, a gente lidava, na época nós defendíamos as ações de expropriação, por exemplo, botava 50 milhões, 60 milhões na coisa, saía tudo para a Revolução, a gente não pegava num centavo. Então hoje não, essas coisas já estão muito confusas e muito misturadas, né? E aí... Infelizmente o tempo está acabando, muito obrigado pela entrevista. O lançamento do livro será na quinta-feira e vale a pena Aonde, ler. Daniel? Quinta-feira na Galeria de Artes Digitais do Porto Digital, aqui na Rua do Apolo, número 235. Vai ser aqui quinta-feira próxima e eu quero contar com Muito obrigado pela entrevista. Eu é que agradeço a vocês. Obrigado. Obrigado.